Como identificar uma religião, uma seita ou uma heresia? Duas delas, dois desses assuntos, são fáceis de identificar. A religião e a seita. A heresia, ela é um pouco mais difícil de ser identificada, mas não impossível. É preciso estar na direção do Espírito de Deus para poder identificar a heresia. Porque ela surge de uma forma tão sutil, né? De uma forma tão mansa, com aparência tão benevolente, que ela pode até enganar. E, na verdade, enganam a muitos, e não a poucos. No mundo atual em que nós estamos vivendo hoje, nós podemos observar que tem surgido muitas denominações. Não são poucas, são muitas denominações. E, infelizmente, no meio dessas novas denominações, também tem surgido muitas heresias, muitas seitas e também muitas religiões. Eu nasci no Evangelho. Desde quando eu me entendo por gente, eu fui batizado aos 14 anos e eu comecei a fazer a obra de Deus. E eu pude ver, desde lá, desde os meus 14 anos até agora, aos 40, eu pude ver o tanto que a Igreja de Jesus Cristo tem mudado na face da terra. Para pior, não para melhor. Eu pude ver, eu tenho o surgimento de tantos ensinamentos antibíblicos e antiteológicos que ferem assim, os nossos tímpanos, ferem a nossa vida espiritual com Cristo. Tanto ensinamento, tanta coisa que tem surgido que não tem nada a ver com aquilo que a palavra de Deus ensina. Meu Deus, com relação ao modismo, quanto modismo tem entrado na vida da igreja? É tanto tipo de unção. É a unção do celular, é a unção do cachorro, é a unção do chulé, é a unção, sabe, crente comendo capim, crente rolando, andando na igreja de quatro, como se fosse cachorro, uivando, assim, tanta manifestação estranha dentro das igrejas. E com isso a gente percebe que a verdadeira palavra de Cristo, aquela palavra que Ele nos ensinou, a palavra dos apóstolos, a palavra do maior doutrinador da Bíblia, que foi o apóstolo Paulo, ficando de lado, de escanteio. Na minha época, a escola dominical, ela era essencial para a vida do cristão. Ela era fundamental para a vida do cristão.
eu vou te falar uma verdade. As maiores bases do cristianismo que eu tenho na minha vida hoje foi quando eu recebi, quando eu era criança. Porque a Bíblia, ela ensina no livro de Provérbios, ensina o teu filho no caminho em que se deve andar. E quando ele vier a envelhecer, não se desviará dele. E graças a Deus, o que me foi ensinado desde a minha infância tem servido como base para eu permanecer na presença do meu Cristo até hoje. Não que o que eu tenho recebido hoje, muitas coisas que eu aprendi depois, elas valeram e continuam valendo. Mas aqueles ensinamentos daquela igrejinha lá do interior, lá na cidade do Jequitinhonha, lá onde eu nasci na fé, na primeira igreja batista de Jequitinhonha, o ensinamento que eu tive ali na minha infância e na minha adolescência me serve como base para eu poder filtrar essas podriqueiras que a gente tem visto dentro das igrejas. Meu irmão, eu peço a você, em nome do Senhor Jesus Cristo, estude a palavra de Deus. A Bíblia fala, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando a Bíblia fala isso, a Bíblia está dizendo que você precisa, para obedecer a Deus, você precisa conhecer a Deus. E nós só conhecemos a Deus segundo a palavra dele. E eu tenho visto que de uns anos para cá tem surgido muitos ensinamentos e doutrinas de demônios no meio da igreja. E isso tem enfraquecido muitos irmãos. Isso tem feito com que muitos irmãos tenham deixado de frequentar as igrejas. Eu estou falando daqueles que querem servir a Cristo sinceramente, com fidelidade, em amor, com base na palavra. Por quê? Porque eles não estão encontrando mais isso na igreja. Falta amor, falta compaixão, falta misericórdia, falta missões. Existe hoje muito modismo nas igrejas. As igrejas estão apelando para os modismos, para os shows. Antigamente se dava valor à palavra de Deus. Hoje é o contrário. Se dá mais valor ao louvor na igreja do que à palavra. O pastor está jogado de escanteio. Dedica-se 1 hora e meia para louvor. E olha lá se não for mais. E quantos minutos para a palavra? Quantos minutos? Se passar de 40 minutos, esse pregador não presta, esse pregador é chato, esse pregador não tem unção. Mas se o louvor está às 2 horas, né? A coisa acontecendo, querem mais. Mas quando chega na palavra, aí vem o sono, vem a preguiça, vem o desânimo, vem a vontade de ir embora. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade traz libertação. E se você não procurar conhecer a Cristo, que é a verdade, e que nós só o conhecemos através da sua palavra, que é a Bíblia, então, meu querido, você vai estar como escravo, sabe, sendo dominado por aqueles que se dizem conhecedores da palavra, mas que, na verdade, não te ensinam um grão sequer de doutrinas bíblicas.
e te prende pelo modismo, te prende pelos acontecimentos, o congresso disso, é o congresso daquilo, o congresso daquilo outro, mas quando chegamos nesses congressos, não estou generalizando, mas na maioria deles não há ensinamento da palavra, não há ensinamento da verdade, não há ensinamento de Jesus, não há ensinamento das bases religiosas. Tem crente que não conhece a palavra, aquela que se baseia nos 10 mandamentos, não sabe quais são os 10 mandamentos da Bíblia. Tem crente que se pedir para fazer a oração do Pai Nosso, ele dá a hora errado. Tem crente que se pedir para citar o versículo mais conhecido da Bíblia, João 3,16, ele não sabe. Tem crente que se pedir para citar o Salmo 40, versículo 1, que é um dos salmos também, um dos versículos mais conhecidos, ele não sabe. E por aí vai. Porque não há mais interesse pela palavra de Deus. Não há mais interesse em conhecer a Deus. Está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer louvor, adoração, essas coisas não, meu querido. É ao Senhor, é a Deus. Porque quando você passar a conhecer Deus de verdade, quem Ele é verdadeiramente e o que Ele quer para a sua vida, nunca mais você vai ser o mesmo. Nunca mais. Os jovens de hoje, existe tanto modismo, né? Geração de não sei de quê, geração daquilo outro. Mas como comparar os jovens de hoje com aquele jovem da Bíblia chamado Estevão, que foi morto a pedradas porque não negou a Jesus Cristo? Será que os jovens de hoje têm toda essa coragem de ir ao mundo, de ir até o pecador, de ir ao necessitado, de ir até aquele que está precisando ouvir a palavra, de enfrentar a Satanás cara a cara, como Estevão enfrentou? Não se compare a Estevão, meu querido. Não se compare a Estevão. Quem é você para se comparar a Estevão? Estevão deu a própria vida dele por Jesus. Você não tem ânimo nem coragem de dar nem 5 minutos do seu tempo para poder falar com Deus, para poder orar. Está para chegar uma perseguição para a igreja brasileira. E somente aqueles que estiverem verdadeiramente em Cristo irão permanecer de pé. É Bíblia. A palavra diz que vai chegar um dia onde o joio vai ser tirado de junto, né, ao trigo. Naquela parábola do joio e do trigo, pediram ao Senhor para que arrancasse o joio, mas o Senhor disse: não faça isso, para que junto não venha também o trigo. Mas vai chegar o momento em que o joio vai ser arrancado. E você sabe o que vai acontecer com o joio? Queimado e lançado fora, meu querido. Está na hora de você analisar se você é joio ou se você é trigo. O joio, ele imita o trigo, ele é bem aparente, ele parece demais com o trigo. Por isso que o Senhor disse: não faça isso, porque senão corre o risco de tirar o trigo, de machucar o trigo. Deixa lá na hora certa, ele vai ser arrancado. Porque na hora certa, quem é trigo de verdade vai continuar, meu querido. Mas quem é joio, infelizmente, vai cair do cavalo. Joio, na hora da colheita, não tem fruto. Trigo, na hora da colheita, tem fruto.
como você está para se apresentar ao Deus da sua vida. Como estão as tuas mãos, meu querido? Elas estão cheias de fruto? Ou elas estão vazias? Joio só tem aparência de trigo, mas não produz fruto. Trigo é trigo e produz fruto. A árvore que não der fruto, a Bíblia diz, será cortada e lançada, e ela vai ser pisada pelos homens. O sal que está sem sabor, ele será lançado e pisado pelos homens, envergonhado. Está chegando o momento daqueles que se dizem cristãos e não são, de serem envergonhados, porque os verdadeiros vão permanecer. Aqueles que são verdadeiramente de Cristo vão permanecer fiéis, firmes, fortes, inabaláveis, que não se deixam levar por nenhum vento de doutrinas. Mas aqueles que, infelizmente, não se converteram, mas foram apenas convencidos em Cristo, esses, infelizmente, serão tirados e lançados fora. Abre os teus olhos. No próximo vídeo, nós vamos estudar sobre religião, seita e heresia. Fuja da aparência do mal. Fuja dos modismos. Fuja enquanto é tempo. Fuja das paixões da mocidade. Muita coisa que está sendo feita na igreja hoje é para atrair, mas de forma errada, jovens e pessoas para a igreja. A igreja não tem que se parecer com o mundo para poder ganhar almas, não. Ela tem que se parecer com Cristo para poder ganhar o mundo. Em nome de Jesus, eu deixo aqui o meu alerta e peço a você, abra os teus olhos, como diz em Apocalipse, lembra-te de onde caíste. Lembra-te. É momento de você procurar nas suas lembranças o local, a data e o momento em que você caiu. E se arrepender. Voltar atrás, rever os teus conceitos e fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu peço a você que assista ao próximo vídeo. Nós vamos estar tratando sobre religião, seitas e heresias. E eu gostaria de estar ensinando para você como identificar essa praga que tem tomado conta do nosso Brasil e do mundo. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.